Graça e paz, queridos. Deus abençoe você nesse dia. Quero chamá-lo para juntos meditarmos na palavra de Deus, na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, o versículo 6 até o versículo de número 14. 2 Timóteo 1, 6 a 14. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor. Rogamos para que o Senhor continue a falar conosco através da mesma, a iluminar os nossos olhos para contemplarmos as tuas maravilhas, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, essa passagem que o apóstolo Paulo está direcionando a um filho na fé, chamado Timóteo. Paulo estava assim preocupado com a continuidade do Evangelho. É uma preocupação com respeito a como estaria aqueles que ouviram o Evangelho, que estiveram ali com ele na sua caminhada, na sua jornada cristã, se eles dariam prosseguimento ao Evangelho, porque naquele tempo havia perseguição, havia mortes. Paulo mesmo já estava sendo sentenciado à morte. Então a sua preocupação durante esses 30 anos no qual ele serviu a Deus com fidelidade, com zelo, com dedicação, com devoção, pregando a boa nova de salvação, deixando igrejas plantadas, solidificadas ali, defendendo a verdade, consolidando muitos trabalhos. E agora, quem estaria dando continuidade a esse trabalho? Essa era uma pergunta muito assim que pairava a mente do apóstolo Paulo, já chegando ao fim do seu ministério. Por isso, então, ele chama ao jovem Timóteo a esta responsabilidade: olha, permaneça firme, batalhe pela verdade. O batalhar pela verdade é assim: não abra mão deste Evangelho, permaneça firme, porque o que nos está reservado é a vida eterna. Paulo estava assim então direcionando o jovem Timóteo a este apelo urgente. Paulo lembrava a Timóteo que agora era a ele que o precioso Evangelho estava confiado. Interessante isso, porque olha a questão da transição em que Paulo está deixando aqui a Timóteo. Quando Deus chama Moisés já está chegando ao fim do seu ministério ali também. Deus então pede para que Moisés então possa passar essa responsabilidade a Josué. Pergunto para cada um aqui neste momento que está tendo a oportunidade de ouvir esta devocional: será que você está preocupado com o Evangelho? Como será então a nossa geração posterior? Será que ela ouvirá deste Evangelho? Porque na história bíblica houve uma geração que não conhecia Deus. Essa é a nossa grande responsabilidade, para que as gerações posteriores venham continuar firme neste Evangelho, na palavra, no conhecimento da verdade. Por isso, mesmo no final de sua vida, Paulo se encontrava e se concentrava no Evangelho.
Nós, servos de Deus, precisamos permanecer firmes, batalhando sim por Cristo, por causa deste Evangelho, confiando na graça que nos sustenta. Paulo foi capacitado por Deus até receber o conforto e o consolo de Deus mediante o caminho da morte. Houve tempos também na sua vida que ele se sentiu sozinho, onde as pessoas o abandonaram, como ele mesmo disse: olha, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Mas ele viu a graça de Deus naquele momento, trazendo o consolo e o conforto. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco em todo o tempo, e Ele há de nos sustentar, porque Ele já nos deu essa garantia. Por isso que o apóstolo Paulo fala de algo que está firmado desde a eternidade, desde os tempos eternos. E não havia mérito algum nem em mim nem em você. Por isso que Deus desde a eternidade já havia separado os seus. Qual é a sua primeira obrigação em relação ao Evangelho? Eu acho que primeiramente é receber e viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso Paulo começa a dizer: as sãs palavras se refere ao ensinamento sadio. A expressão grega era usada nos evangelhos como respeito às pessoas que Jesus curou. Antes eram aleijadas ou enfermas, e agora estavam sadias ou inteiras. Portanto, a fé cristã é o ensino são, porque não é defeituoso nem doente, e sim íntegro, inteiro. É que Paulo previamente havia chamado de todo o desígnio de Deus. A fé apostólica não só é um padrão de sã doutrina, como é também o bom depósito. O Evangelho é um tesouro bom, nobre e precioso, depositado para estar seguro com a igreja. Cristo confiou ao apóstolo Paulo, e Paulo então confiou a Timóteo. Será que você então agora pode confiar este Evangelho a uma outra pessoa, para dar continuidade à propagação deste Evangelho, para que gerações posteriores ainda venham conhecer este Evangelho verdadeiro? Nessa passagem aqui há grandes encorajamentos aqui do apóstolo Paulo a Timóteo, a permanecer firme, apesar das lutas, apesar das dificuldades naquele tempo, apesar das perseguições e mortes. Porque Paulo está deixando bem claro aqui: olha, eu sei que essa minha preocupação é real, mas quem há de garantir este Evangelho é o próprio Deus em primeiro lugar. É responsabilidade dele preservá-lo. Mesmo que o Evangelho seja mal falado, ridicularizado e abandonado, Deus nunca permitirá que a luz dele seja por fim apagada. Jamais, irmãos. Claro que Deus vai cobrar de pessoas que de fato desviaram os olhos de muitas pessoas a não focar os olhos na palavra de Deus. Deus há de cobrar, mas porém Ele jamais deixará que sua palavra passe, que a palavra de Deus há de permanecer até o fim. E na verdade Deus confiou a nós, criaturas fracas e falíveis, e nós precisamos desempenhar o nosso papel em guardar e defender a verdade, o Evangelho. Não obstante, ao confiar o depósito às nossas mãos, Ele também nos tirou as mãos dele. Ele próprio é o guardião final, porque Deus há de permanecer firme com a sua palavra. Sabemos isso porque conhecemos aquele em quem confiamos no passado e continuamos a confiar no presente e também no futuro. Timóteo deveria guardar o Evangelho com maior tenacidade, ainda por causa do que havia acontecido dentro e em volta de Éfeso.
onde ele mesmo estava. O Evangelho, irmãos, é a boa nova da salvação prometida desde a eternidade, assegurada por Cristo no tempo, oferecida através da fé, que é um dom de Deus. Nosso primeiro dever, uma vez que recebemos este Evangelho, é comunicar e utilizar velhas e novas ferramentas para transmitir. E olha que nesse meio que nós estamos vivendo hoje, a propagação tem sido ainda maior por causa dos veículos, por causa da internet. As pessoas hoje têm mais o contato com a palavra. Então que sejamos firmes, fiéis a Deus na propagação do Evangelho da cruz, anunciando às pessoas sobre a vitória de Cristo naquela cruz, aonde ele triunfou sobre a morte, e aonde ele nos garantiu a vitória e a imortalidade, porque nós viveremos com ele eternamente. Essa é a garantia, essa é a nossa expectativa de vida, porque Cristo nos assegurou isso na cruz do Calvário. Divulgue ativamente o Evangelho, sofra por este Evangelho. Essa é a nossa obrigação em relação ao Evangelho de Deus, porque se tivermos que sofrer, possamos sofrer por causa do Evangelho de Cristo. Peça a Deus que o ajude a guardar a verdade do Evangelho e a permanecer leal àqueles que estão sofrendo por este Evangelho. E nós temos visto e presenciado tantos irmãos sofrendo por causa deste Evangelho e permanecendo firme até a morte, mas tendo a certeza que receberão a coroa da vida. Batalhem em prol da verdade, batalhem em prol do Evangelho de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Mais uma vez eu quero deixar sugerido aqui acima no nosso card as nossas devocionais, para que você possa acompanhar e compartilhar também com as demais pessoas do seu vínculo de amizade. Que Deus assim nos abençoe. Amém.